que é essa emoção que é tão gostosa de sentir para o final, né? Vamos falar hoje da alegria e lembrando que a alegria do Senhor é a nossa. Quem sabe o resto desse versículo? A alegria do Senhor é a A nossa. nossa força. É a nossa força. Isso, muito bem. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu vi aqui, né, nessas últimas aulas, estou trazendo para vocês esse conteúdo sobre as emoções. Muito bem, José. Esse conteúdo sobre as emoções. Deus nos presenteou com emoções muito sofisticadas, com emoções importantíssimas para a nossa vida, para o equilíbrio da nossa vida, né? Para a nossa defesa, para a gente saber discernir o que é ruim, repudiar o que é ruim. Então, todas essas emoções, elas são boas quando elas são usadas da maneira pela qual ela foi criada. Lembra que, só dando uma relembrada nesse conteúdo, que eu falei que o significado de emoção é nos mover, né? Que significa emover, é uma força que move. Então, Deus deu a emoção para que a gente pudesse ter uma força que nos movesse até Ele. E nós sabemos que o pecado, desde que o homem pecou e o pecado entrou no mundo, até as nossas emoções foram corrompidas, e é por isso que coisas boas têm se tornado ruins por causa dessa questão. Mas hoje nós vamos falar de uma emoção que ela também é considerada na Bíblia como um fruto do Espírito Santo, um fruto das pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, além dela ser uma emoção presente de Deus, ele é um fruto da pessoa que tem Cristo no seu coração. Então, a alegria é a emoção do bem-estar, né? Emoção que nos motiva a querer repetir coisas que nos fazem felizes. Então, sentir alegria, eu nunca vi ninguém reclamar, e eu, olha, hoje eu estou tão alegre, eu não estou gostando disso, eu preciso orar, porque hoje eu estou muito alegre, já viu isso? Não, né? Porque todo mundo gosta de estar alegre, né? Isso. Todo mundo gosta de sentir alegria. Mas nós vamos ver aqui o que são, nós estamos levando assim no mesmo esquema aqui, que é para vocês entenderem cada emoção. Então, eu coloquei aqui os subprodutos da alegria. Vamos ver o que a emoção da alegria pode gerar. Pode passar, Daniel. Os subprodutos da alegria, né, os sentimentos que a alegria traz é prazer, satisfação, bem-estar, regozijo, contentamento, um sentimento de realização completa. Quando você está muito feliz, né? Quando você está muito alegre, você quer falar para todo mundo o que está acontecendo com você, o que te motivou aquela alegria. Então, é uma sensação muito boa estar alegre. Mas nós precisamos entender, do ponto de vista de Deus, o que é estar alegre. Porque, assim, o mundo, ele prega uma alegria que é diferente dos valores do reino. É diferente daquilo que Deus ensina que é a alegria. Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegrar o coração de Deus vai trazer para a gente um retorno, uma alegria. Só que nós vamos entender hoje o que é a alegria do ponto de vista de Deus, tá bom? Porque senão a gente vai ficar preso. Eu lembro uma coisa importante que eu queria compartilhar com vocês é que quando eu comecei a ir na igreja, eu fui convidada pelo meu irmão, que já era convertido há pouco tempo, sabe? E ele me convidou para ir na igreja. E exatamente o meu irmão me convidou, porque eu fui até ele ele era meu amigo, confidente, e eu reclamava
de sabores para ele. Então eu fui até ele para falar, reclamar que eu estava triste, né? Que eu não estava legal. E é nessa hora que ele deu o testemunho de fé dele. Ele disse para mim assim, ó. Ele falou assim, olha, se você aprender, conhecer Jesus, você vai ter uma alegria que o mundo não tira de você. Aí eu fiquei pensando, olha, faz 31 anos e eu não esqueço até hoje dessa frase, porque isso me chamou a atenção. Porque, na verdade, sem Cristo, a gente, mesmo quando a gente está festejando coisas, conquistas, a gente parece que tem um vazio lá dentro de nós que não consegue ser preenchido. Então, eu fiquei pensando assim, gente, uma alegria que o mundo não tira é uma coisa que eu gostaria de ter. Mas como assim o mundo não tira essa alegria? Então, eu ficava questionando ele. Foi quando eu acabei indo na igreja e pouco tempo depois eu aceitei a Cristo e estou na mesma igreja até hoje, servindo a Cristo, graças a Deus. Mas o que me chamou a atenção, o que fez eu procurar a ajuda dele é porque eu estava triste. E ele me falou dessa alegria que o mundo não tira. Por quê? Porque o mundo, ele mostra uma alegria, né? Principalmente hoje, na minha época, quando eu comecei na igreja, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos nem internet naquela época. Então, a gente ficava sabendo de ouvir falar que pessoas foram viajar, pessoas compraram isso, pessoas fizeram aquilo, os amigos da gente, né? Prosperavam em alguma coisa, e o coração de uma pessoa que não tem Deus é quando alguém tem alguma coisa, você quer ter também. Então, você nunca vai ter uma felicidade, uma satisfação plena, uma realização quando você está competindo com o mundo. E era o que acontecia comigo no passado, num passado bem distante. E quando meu irmão me falou, essa é uma alegria, conhecer Cristo é uma alegria que o mundo não tira. E eu pensei, eu quero uma alegria assim, porque na mesma hora que eu estou alegre, daqui a pouco eu já estou triste, porque a alegria do mundo, ela não se sustenta, ela não é sustentável, porque ela depende das coisas externas, de coisas que acontecem na sua vida, de bom para você manter aquela alegria. E, na verdade, nós vamos entender que com Cristo a nossa alegria pode ser completa. Ele mesmo falou que a alegria da gente pode ser completa, perfeita, plena, porque de Cristo ele preenche todo o nosso vazio. Então, as coisas, a nossa alegria daí não vai depender das coisas, mas vai depender sim de uma pessoa, que é Cristo. E realmente eu vi que isso aí funciona muito, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e começar a fazer o que a gente vai aprender nessa aula de hoje, nós vamos transformar a nossa tristeza, a parte negativa da tristeza, do medo, né, da raiva, a gente pode transformar ela em alegria. Vamos ver se isso é possível? Pode passar, Daniel. Primeiro, a gente tem que entender que a alegria, a todas as emoções que eu ensinei para vocês até agora, que é o medo, a raiva, a tristeza, não foi mencionada na Bíblia, né? Assim como um fruto do Espírito. Apesar de eu falar para vocês que aquelas emoções têm um lado bom, mas ela está lá mais pendendo para as obras da carne do que para os frutos do Espírito. Por quê? Porque o pecado deturpou essas emoções e elas, hoje em dia, se elas forem usadas conforme o pecador quer, então elas vão se tornar em pecado, inclusive. Mas a alegria, ela é um fruto do Espírito, a alegria verdadeira. Não essa euforia que o mundo prega. Por isso que nós temos que discernir bem, porque a alegria, pelo fato dela ser uma emoção gostosa,
positiva, você pode confundir que tudo é alegria, tudo que te deixa satisfeito é alegria. Mas a alegria verdadeira é uma coisa duradoura, que se sustenta. E a alegria que é pregada por esse mundo que nós estamos vivendo agora, por esse sistema, é uma alegria que dura pouco, que não se sustenta, tá? Então, em Gálatas 5:22, eu vou pedir que o Daniel, se ele tiver com a Bíblia aí, às vezes eu acho que até muitos de vocês já têm esse versículo decorado, mas podemos ler lá na Bíblia, né, Daniel? Ele é o Sim, eu estou segundo abrindo fruto, aqui. é o segundo fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22. Pode ler? Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pois é. Aí está escrito gozo, que é uma tradução, em outras traduções está escrito alegria, que é a mesma coisa. Então, é um fruto do Espírito, e todo fruto é uma coisa que sai naturalmente de uma árvore, né? A gente não consegue ir lá pegar uma árvore que vamos supor, uma árvore que não produz fruto, uma árvore que é só para dar sombra, sabe? Uma seringueira, uma paineira, ou uma árvore dessa que se planta na rua só para dar sombra. De repente você fala, não, essa árvore aí, ela poderia bem ser uma laranjeira. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar laranjas, vou colher laranjas, ou compro uma caixa de laranja lá na feira, e eu pego uma linha de nylon e eu amarro naquelas laranjas e penduro na árvore. Aí ela vai ser uma laranjeira. Isso funciona? Não funciona, né? Por quê? Porque o fruto, ele é proveniente da árvore. Se você forjar um fruto lá, ele vai, se ninguém pegar e chupar a laranja, com poucos dias ela vai apodrecer e cair de lá, porque ela não é fruto daquela árvore. Então, o fruto do Espírito é uma coisa que sai de dentro, é o resultado da ação do Espírito Santo aqui dentro do nosso coração. E, ao mesmo tempo, a alegria é uma emoção, é uma coisa dupla aqui, né? Eu acho muito legal isso daqui. Então, como ela é um fruto do Espírito, isso significa que quando você está mais cheio do Espírito Santo, né? Pela sua comunhão com Deus, pelo seu relacionamento íntimo com Deus, pela palavra, pela oração, significa que você está cheio do Espírito Santo e você vai produzir mais fruto do Espírito. Então, você vai produzir mais alegria na sua vida, tá vendo? Ao passo que algumas emoções que a gente estudou nas aulas passadas, a gente tem que trabalhar elas também, né, pela ação do Espírito Santo em nós, para controlar elas. Agora, a alegria é para ela produzir cada vez mais, e a alegria verdadeira. Bom? Então, passa lá, Daniel. Nós vamos aprender uma coisa aqui que para mim assim, foi muito importante aprender, é uma matéria do seminário. Inclusive, é isso que eu vou ensinar para vocês, só que hoje eu vou ensinar assim, de uma forma mais resumida, mas ela é uma matéria assim, que a gente estuda por um tempo, só isso daqui. Nós vamos aprender a diferença entre o que o mundo diz ser alegria e o que Deus ensina que é alegria, tá? O mundo ensina o quê? Ensina que você vai ser alegre quando você tiver poder. Hoje em dia, se você ficar olhando muita coisa assim na internet, na televisão, você fica até desanimado de ver como as pessoas vivem em busca de poder, como elas brigam por poder,
porque ela está em busca de uma satisfação, de algo que dê algum prazer para elas, né? O poder enaltece aquela pessoa e ela acha que ela é dona do mundo e ela se sente poderosa e ela acha que isso traz alegria. Outra coisa é a fama. Todo mundo, você pode ver que antigamente você perguntava para uma criança: o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser bombeiro. Mas hoje em dia você pergunta para a maioria das crianças: ah, eu quero ser youtuber, quero ser um artista, porque as pessoas, por causa da influência das mídias, até as crianças, eles ficam em busca de fama. Eles acham super legal uma criança pequena que é famosa, que ganha dinheiro fazendo vídeos e postando na internet. Eu não tenho nada contra se o vídeo é bom, mas o que eu penso é que a fama ela está tomando conta das pessoas, assim, o desejo de ser famoso, desejo de ser conhecido. Eu gostaria de, através da minha vida, fazer Cristo ser conhecido intimamente, porque famoso, acho que não tem ninguém mais conhecido. O nome de Cristo é famoso, é conhecido no mundo. Só que eu gostaria de ser usada para fazer Cristo ser conhecido de verdade, de fazer com que as pessoas tenham intimidade com Cristo. Mas eu vejo que o mundo quer mesmo é fama, ser conhecido, ser famoso, ser a pessoa assim que todo mundo fica ali adorando, né? E também que traga a eles dinheiro, porque as pessoas pensam que o dinheiro resolve tudo. O dinheiro ele pode até gerar algumas prazeres na tua vida. Você pode comprar coisas, todo mundo precisa do dinheiro, né? Mas não é você ter muito dinheiro que vai fazer você ter alegria. Porque se você tiver uma doença séria, você pode ter o dinheiro que for, que isso não vai resolver nada. Aplausos, pessoas querem o quê? Por que elas querem fama? Porque ela quer uma contrapartida daquilo lá, das pessoas, elas querem ser vistas, ser aplaudida, né? O mundo fala, olha, o dia que você tiver aplausos, dinheiro, fama, você vai ser alegre. Aceitação, né? Eu vejo pessoas adoecendo emocionalmente, ficando até suicídio acontece porque pessoas estão insatisfeitas, entristecidas com. É verdade, irmão. Então, pessoas, eles estão, fica frustrado, fica abatido, porque não consegue atingir o corpo perfeito, o padrão de beleza do mundo. Então, cai em depressão, em tristeza, não tem alegria com aquilo que o corpo que Deus lhe deu, ainda que ele estiver saudável, isso não é suficiente. Porque o mundo cria um padrão de beleza, o mundo que cria um padrão para que você seja aceito. Isso aí o mundo chama de alegria. Então as pessoas confundem e falam: eu não sou alegre, porque eu não sou nada disso. Agora, o que Deus ensina que é alegria? Bom, um dia Jesus, preocupado com as emoções, porque eu acho incrível como Jesus ele pensava em tudo sobre nós. Ele pensava no corpo, ele curava as pessoas enfermas, ele pensava no espírito, ele salvava, né? Falava assim, salvava, não, ele salva, né? Mas ele salvou pessoas, ele além de curar, ele falava, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele conhecia o íntimo das pessoas que tinham realmente a fé nele como o Messias, e aquela pessoa, além de ser curada, ela era perdoada dos seus pecados, mas eu vejo que Jesus também se preocupou com o emocional das pessoas, com a saúde emocional. Então, aqui, né, no Sermão do Monte, tem essa passagem aqui. Eu penso que Jesus estava preocupado, estava dando uma aula de saúde emocional. Só que se você fizer aqui uma comparação paralela, você vai ver que aquilo que Jesus
falava que era alegria, parece até que é o contrário, é tudo o contrário do que a gente pensa que é alegria. Mas a gente pode confiar nele, sabe por quê? Porque ele nos fez corpo, alma, espírito, todas as nossas emoções foi ele que nos deu. Então nós podemos confiar nele. Se ele falar, olha, isso te deixará alegre, isso te deixará feliz, você pode confiar nele. Então, lá no livro de Mateus, capítulo 5, se o Daniel quiser me ajudar nessa aí, abrir falando para mim, a primeira coisa que ele sentou a multidão lá e ele ensinava. Jesus, uma das coisas que você não vê tantas referências a Jesus, outros ofícios de Jesus, mas Jesus ele foi chamado de mestre, mestre, mestre. Por quê? Porque Jesus amava o ensino. Ele sabia que o que podia transformar a vida daquelas pessoas era ter entendimento. Vocês sabem que eu amo ensinar, porque eu sei que o que ajudou eu a entender muitas coisas sobre a minha vida, o que me trouxe alegria verdadeira, que realmente o mundo não tira, porque de lá para cá muitas coisas aconteceram, muitas águas passaram debaixo da ponte, né? A gente já sofreu tantas coisas, tantas perdas, mas mesmo assim a gente preservou a nossa alegria, eu, minha família, porque a alegria que o mundo não tira é dada por Jesus. Né? Ele é que garante essa alegria. Então, lá no dia que ele sentou a multidão e ele começou a ensinar, dizendo, Daniel vai começar a ler aí para mim. Bem-aventurado. Pode ler? Pode ler. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só. Vamos tentar entender isso aqui. A gente viu do lado de cá, que é o que o mundo ensina que é alegria, né? Primeira, uma das coisas que a gente entendeu é dinheiro, poder, essas coisas. E aí Jesus vem e diz que bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? É feliz, super alegre, os pobres de espírito. Que é pobre de espírito? Bom, às vezes a gente xinga os outros. Eu já vi pessoas falar, você aí é um pobre de espírito. Na verdade, quando Jesus ensinou que pobre de espírito aqui, ele estava ensinando sobre uma pessoa que tem uma submissão voluntária às autoridades, aquilo que Deus colocou sobre ele, a Deus, uma submissão a Deus e às pessoas que Deus colocou para eles. Então, a pessoa que é humilde, é uma pessoa humilde. Pobre de espírito significa uma pessoa que é humilde de espírito e que ela tem uma submissão que é voluntária. Ninguém obrigou ela, mas ela é igual aquele versículo que diz: considerar os outros superiores a si mesmo. É aquela pessoa que não se importa em querer ser maior do que ninguém. Então, ele não está preocupado com aplauso, não está preocupado em poder, mas ele se submete voluntariamente à autoridade de Deus. Então, a Bíblia diz que essa pessoa é super feliz. Ao contrário, é a pessoa que é soberba, a pessoa que é orgulhosa. Então, quando você vê nas bem-aventuranças pobre de espírito, você pode definir como uma pessoa que é humilde de espírito, que é voluntariamente submisso à vontade de Deus. Isso, irmão. Muito bem. Aí ele disse assim: então eu vou dar receita para vocês ser alegre. Vocês vão viver o melhor dessa emoção que eu dei de presente para vocês. Vocês vão ser mais que felizes, vocês vão ser super felizes. Então ele diz assim, próximo versículo, Daniel. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha só. Não parece que é contraditório isso? Como que eu vou ser feliz se eu estou chorando, né?
Você fala, mas como uma pessoa vai... Então, esse aí, eu estou achando que a professora deveria ter ensinado isso daí na aula sobre a tristeza. Mas aqui está dizendo bem-aventurados, super felizes os que choram, porque eles serão consolados. Eu lembro que eu tinha um primo, a gente morava junto, né? Morava em casa, a gente era tudo criança, e ele gostava de chamar atenção, porque minha tia tinha outros dois filhos que tinha problema, e ela ficava muito cuidando dos outros, e ele, como era saudável, tudo, então ele se virava, então ele ficava um pouquinho de lado, então para chamar atenção, às vezes ele ficava sem comer, falava que não tinha fome, e eu sabia que ele tinha fome, mas ele não comia para poder aí começar, aí minha tia voltava os olhos para ele, e ia lá consolar ele, comprava alguma coisa para ele, agradava, então ele tentava chamar atenção, para ser consolado, né? Ele chorava para ser consolado pela mãe que ele amava. Então aqui é mais ou menos assim, só que não é chorar por qualquer coisa, não é chorar de birra, né? Chorar de fazer drama como meu primo. Aqui diz bem-aventurados que choram. Esse choro aqui é uma contrição. Sabe quando o nosso coração fica triste pela presença do pecado? Então, quando você não se adapta com esse mundo, porque esse mundo aqui não traz alegria verdadeira, então você chora pela presença do pecado no mundo, você chora pela presença do pecado em sua vida, então Deus vem com o seu bálsamo e alivia e consola e coloca o óleo de alegria em você, e você daqui a pouco você está feliz. Por quê? Porque esse choro é porque você está repudiando aquilo que é ruim. Então, você vai ter alegria verdadeira quando você faz isso. Você sabe que, eu não sei, não lembro agora, só se o Daniel lembrar, que fala assim, olha, que tem um versículo, acho que é no livro de Mateus, que fala da pedra, fala como que é? Fala de Jesus como uma pedra, que se você cair sobre ele, você vai ser quebrantado. Mas se essa pedra cair sobre você, aí você vai virar um pó. Então, o que significa isso? Significa que quando a gente está entristecido e quer ter a alegria verdadeira, então você cai, se quebranta nos braços de Cristo e ele restaura a alegria, como ele fez com o Davi, né? Quando o Davi fala no Salmo 51, restaura-me a alegria da sua salvação. Então, só Deus pode restaurar a nossa alegria. E quando você cai nos braços de Cristo, quebrantado, porque você está entristecido pela presença do pecado na sua vida, ou na vida das pessoas que você ama, ou no mundo, né? O mundo correndo para o abismo sem Cristo. Então, você vai ter o consolo do Espírito Santo. Vai ser consolado e vai ficar super feliz. O próximo, Daniel? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se nós estamos falando de alegria, outro ensinamento sobre o que você precisa para ter alegria, ser manso, né? Quando você, eu não sei se já aconteceu com vocês, quando você revida alguém, né? Dá a impressão que eu estou até falando sobre a raiva ainda, né? Na última aula. Mas quando você revida alguma provocação, quando você cai em alguma tentação, depois você fica triste, você se sente mal, sente. Eu não sei como você é, mas é assim que eu me sinto. Né? Se eu fizer falar alguma coisa que eu não devia ter falado, eu fico entristecida. Então, aqui, a Bíblia fala que bem-aventurados mansos. Deus, ele fala que se você for manso, você vai ser super feliz. Porque a pessoa mansa não é uma pessoa boba, não, mas é aquela pessoa que, quando ela recebe aquele estímulo, aquela coisa negativa que vem para te entristecer, então você entrega aquele direito. O manso é aquele que entrega os seus direitos
a Cristo. Fala, Cristo, o Senhor me comprou, eu entreguei todos os meus direitos na tua mão. Então é o Senhor que resolve a minha causa e eu não vou revidar, eu não vou fazer nada. Então eu não tenho direito sobre de tentar me defender nesse caso. Tá na tua mão. Então você vai sair feliz, você vai ficar melhor do que se você tivesse tentado fazer alguma coisa, brigado, e depois você vai acabar se arrependendo, né? Agora o próximo. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui, peraí, Daniel, que a Raquel achou. Põe aí, Raquel, para mim ver de novo. Eu amo esse versículo aí, Raquel, depois que eu entendi o significado dele, que fala, qual que é mesmo a referência? Lê para Mateus mim, 21, 4, lê para professor. mim, Raquel. Lê para mim, por E quem favor. cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Entendeu? Eu entendi o significado desse versículo quando eu comecei a dar aula esses 8 bem-aventuranças é uma matéria de seminário que é muito legal e também a gente ensina no Um com Deus. O Daniel, que também dá aula e ele já fez essa matéria e sabe. E esse versículo a gente usa lá. Então, aquele que cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Mas aquele a quem essa pedra cair será reduzido a pó. Então, quando você cai nos braços de Jesus, você fica tudo quebradinho, você tá quebrantado. Quando alguém chega nesse ponto, é porque ele está quebrantado. Então, o que vai acontecer? Se você está todo quebrantado nos braços de Cristo, no colo de Cristo, você só tem uma coisa, você vai ser restaurado. Mas se você tem um coração duro, não se arrepende, não se quebranta, vai chegar um tempo que a pedra vai cair sobre você, porque a correção vem e aí vai ser muito, aí não vai ter motivo de alegria não, porque a Bíblia fala que a correção no momento não traz motivo de alegria, né? Na hora que você está sendo corrigido, mas depois ela ainda traz fruto de justiça. Deus é bom ainda quando as coisas não vão muito bem. Aqui o Daniel leu, o feliz, alegre, os que têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? Muitas vezes a gente pensa que ter fome e sede de justiça é fazer justiça com as próprias mãos, é fazer um post na internet descendo a lenha mesmo em quem está fazendo coisa errada, é como é que fala? Indireta, ir brigar quando você está vendo. Olha, ter fome e sede de justiça, sabe o que significa? É ter um profundo desejo de agradar a Deus. É fome e sede. O que é a justiça nossa? Não tem outra justiça senão a palavra de Deus. Na palavra de Deus está toda a justiça de Deus. Essa palavra um dia é a mesma palavra que criou os céus e a terra, a mesma palavra que fez com que Cristo habitasse, né, se tornasse o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Depois, com essa palavra, ele fazia os milagres. Levanta, toma a tua cama e anda. A pessoa ia embora. A tua fé te salvou, a pessoa era salva. Essa palavra que está aqui no Sermão da Montanha, tratando das emoções do povo. Vocês querem ser felizes? Tenha essas qualidades aqui que vocês vão ser felizes. E essa mesma palavra um dia vai julgar todas as pessoas, tanto os salvos para receber suas coroas e galardões, como o ímpio vai ser julgado no dia do juízo. Então, ter fome e sede da justiça é ter fome e sede da palavra, de aprender a palavra, ter fome e sede de fazer o que está, não só de conhecer, mas de fazer o que está na palavra de Deus. Fome e sede de agradar o nosso Deus. Isso é ter fome e sede de justiça, de ver esse mundo diferente, de ver esse mundo pessoas sendo justificadas pelo sangue de Cristo, né?
Então, você vai ser super feliz. Eu sou super feliz quando eu vejo alguém aceitando a Cristo como Salvador, porque eu sei que aquela pessoa, mesmo sendo ímpia, ela vai ser declarada justa pelo sangue de Cristo, ela vai ser justificada pelo sangue de Cristo. Então, nós precisamos ter fome e sede de fazer a justiça de Deus. E aí nós vamos ter a alegria verdadeira. Pode passar, Daniel, e já lê o próximo. O 5. Pode ler, Daniel, por favor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, olha só que legal, né? Aqui o mundo ele diz que você que tem que ser aceito, né? Você vai ficar alegre se alguém te achar que você é o melhor, você é o cara. Mas aqui está dizendo, você é feliz quando você é misericordioso. O que é misericordioso? É aquele que põe o amor em ação, não ama só de palavra. Filhinhos, não amei só de palavra, mas amei de fato e de verdade. Quando você ama, amor gera amor, e amor traz alegria e felicidade. Então, quando você coloca o seu amor para funcionar, você está sendo uma pessoa misericordiosa. E aqui Jesus, é o próprio Jesus que te deu a emoção da alegria, ele está dizendo que você vai ser alegre, você vai ser super feliz se você for misericordioso, porque você vai alcançar misericórdia, né? Você vai alcançar misericórdia não só de Cristo, mas das pessoas também. Uhum. Jesus foi a justiça, né? Na cruz, no nosso lugar. Muito bem. O próximo, Daniel. Esse aqui, até que Daniel acha lá. Já achei. Já achou nessa tarde É. aberta. Pode ler. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uhum. O irmão colocou agora mesmo, né? Que lá na cruz, Jesus foi a nossa justiça. Então, como que se limpa o coração? Feliz, as pessoas sabem por que o mundo está triste. Você pode ver, o mundo está doente, adoecido. A felicidade que as pessoas têm é tão passageira que não se sustenta. Porque, por exemplo, olha, o ser humano, ele se adapta rápido. Isso, muito bem. O ser humano, ele se adapta tão rápido, até com uma bênção que ele recebe. Por exemplo, ó, eu não sei se isso acontece com vocês, mas se vocês quiserem falar, depois vocês vão poder falar. A gente compra uma coisa, ou a gente faz uma reforma na casa, ou a gente compra um carro. Naquele dia a gente fica super alegre. Olha, a gente fala, olha, eu fui abençoado, Deus me abençoou. E a gente está grato, está cheio de alegria com aquela bênção que nós recebemos. Só que o nosso cérebro, ele tem uma psicoadaptação e cada vez mais, por causa a gente está bombardeado de informação, de tanta coisa, por causa da ciência que se multiplicou, das redes sociais, da internet, que a gente vê daqui a pouco alguém postando lá que comprou um negócio, né? Igual aquela história do Davi, do Saul matou milhares e o Davi matou seus 10 milhares. A gente olha o negócio, aquele carro da gente vai ficando pequeno, vai ficando, vai murchando. No outro dia, aquele carro que parecia ser uma BMW, já parece que já virou um Fusca de novo. E você já está pensando, puxa vida, esse carro, sei lá, quando eu puder, eu vou comprar um melhor. Então, a nossa mente, o nosso cérebro já se adaptou com aquilo, com aquela benção, e aquilo ali para nós, no dia a dia, passa batido e a gente nem está mais alegre com aquilo ali. Vocês já perceberam isso? Quem já percebeu? Levanta a sua mão aí.
A gente compra um celular, daqui a pouco a gente fica sabendo que saiu um mais novo. Aí parece que aquele celular ali já não tem muita graça. Isso não acontece com vocês? Vocês estão tão espiritual assim? Olha lá, o Daniel ergueu a mãozinha dele. Não é possível, gente. Essas coisas só acontecem comigo, a professora. Eu vou sair daqui dessa sala. Vocês estão muito elevados aí. Muito bem. Vocês estão muito. Se vocês não falam, não levantam a mãozinha que acontece com vocês, eu ia falar, vou sair daqui. Porque é verdade. No dia que a gente recebe uma benção, a gente fica todo feliz, alegre, a gente fica saltitante. Daqui a pouco a gente começa a acostumar com aquela benção, com aquela casa, a reforma já está. A gente começa a ficar achando defeito. Hoje mesmo eu peguei eu fazendo isso, né? A gente fez umas arrumação aqui na casa, meu marido mesmo, e pintamos a casa esses dias. Daí eu estava dando uma limpeza que eu olhei e falei, nossa, a parede já está tudo suja, a parede está tudo encardida, precisando de pintar. Daí eu olhei para mim mesmo e falei, eita, Sônia, esses dias atrás nem estava nem rebocada essa parede aí, e eu já estou aqui querendo uma nova reforma. Então, a gente não tem aquela. Se você não se cuidar, você não tem contentamento. Então, isso aí faz parte da alegria que vem de Deus. Se você esperar ser alegre, com a alegria do mundo, você não vai ser alegre, você não vai desfrutar da alegria verdadeira, né? E os limpos de coração. Nós estamos nos limpos de coração, né? O limpo de coração é aquele que tem o coração lavado, purificado pelo sangue de Cristo, né? E se você vê o poder que tem o sangue de Cristo, que trouxe para nós a vida eterna, que trouxe a alegria verdadeira que o mundo não tira, então você vai estar sempre pensando, olha, eu tenho que limpar o meu coração, né? Eu tenho que, mesmo aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, nós temos que estar sempre confessando nossas fraquezas, né? Nossos descontentamentos, nossas reclamações e sempre alegrando em Cristo, né? Sabendo que grandes coisas Ele tem feito por nós e fará ainda, né? Ainda tem muitas e grandiosas promessas por parte dele. Então, o próximo, Daniel. É o 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Pacificadores são pessoas que promovem a paz. O que é o contrário de pacificador? Né? O que será que é o contrário? É aquele que gosta de colocar lenha na fogueira, né? Lembra que nós falamos sobre a raiva? Que o bater do leite vira manteiga, o torcer do nariz vira sangue e o assolar da ira produz a contenda. Então, aqui o pacificador é aquela pessoa que une, né? Que promove a paz. Como que você pode promover a paz? Eu penso que Cristo, ele desceu do céu e ele, através da sua morte na cruz, ele reconciliou o mundo com ele mesmo. Você já pensou? Você fazer tudo para que alguém se reconcilie com você mesmo. Você foi ofendido e porque o pecado nosso ofendeu a santidade de Deus. Aí Cristo vem e ele entrega a vida dele na cruz para reconciliar o mundo com ele mesmo. Então, isso aí é ser pacificador. Isso aqui essas 8 qualidades são as 8 qualidades do caráter de Cristo que nós devemos desenvolver na nossa vida se a gente quiser ter a alegria verdadeira, não a alegria do mundo, que é essa que está aqui do lado esquerdo da tela, que é uma alegria que não se sustenta, que resolve alguma coisinha ali na hora, daqui a pouco você está triste, mas se você for um pacificador, aquele que leva a paz, que une as pessoas a Cristo pela pregação da palavra, do evangelho, que une irmãos, que não fica pondo lenha na fogueira, né?
Então você vai ser feliz, você vai ser uma pessoa super feliz, bem-aventurado. E o último 8, você vai ser feliz quando? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você já viu isso? Como que é contra que Deus a Bíblia anda na contramão do mundo? Porque a gente vê que a gente vai ser feliz se tudo der certo pra gente, né? Se as pessoas tratar a gente bem, se as coisas saírem do nosso agrado, e a gente fica alegre, fica feliz. Mas aqui, Deus está dizendo que você vai ser super feliz, bem-aventurado, quando você for perseguido pela causa da justiça, quando você for perseguido. O que é isso? Que qualidade que é essa pessoa que ela não tem vergonha, não se envergonha do nome de Cristo? É aquela pessoa que prega o evangelho, que fala do amor de Deus para as pessoas. É claro que elas vão ser perseguidas, mas mesmo assim você vai voltar para casa alegre, porque você vai saber que você pode até ser perseguido, alguém pode até tirar um sarro, porque ó, nós temos um privilégio grande, por enquanto, no nosso país, que os outros só podem zombar da gente, mas a gente ainda pode falar do nome de Jesus. Então, mas tem países que as pessoas são perseguidas e levadas até a morte. Eu vi uma notícia na internet que eu achei um absurdo, que condenaram uma criança de 2 anos, um bebê de 2 anos, à prisão perpétua, porque eles descobriram que os pais dessas crianças são cristãos, na China. Quem viu essa notícia? Vocês não viram isso? Viu, irmão? Irmão Denilson. Então, isso aí é uma coisa assim que dá até uma dor no coração, né? Você vê o que está acontecendo. Uhum. Legal essa definição também, irmão. Muito bom. Você vê que pessoas estão sofrendo lá fora, nesse mundo, para poder servir a Cristo. E eles estão felizes. Por quê? Porque a alegria que você tem aqui dentro, quando você anda na presença de Deus, quando você fala do amor de Deus, isso daí não depende do que está lá fora, não depende se você tem dinheiro, não depende se você tem aplausos, você pode fazer isso sem ninguém estar vendo. Ninguém está vendo, você está lá pregando o evangelho no teu trabalho, mas Cristo está vendo. Foi na Coreia? Foi na China, não, foi na Coreia, né? Então, eu achei uma coisa muito triste. E eu vi também esses dias uma reportagem que eu não sei, que eles, não sei em que país, acho que foi na Coreia também, viu, irmão? Que o menino foi jogar a família, descobriram que a família era cristã, aí eles fizeram um buraco no chão, jogaram a família com 2 crianças, eu acho, e começaram a jogar terra e falou: olha, se vocês não negar Cristo, nós vamos enterrar todos aqui. Aí as crianças começaram a chorar e pedir para os pais: pai, fala, faz alguma coisa, nega Cristo para a gente não morrer. E aí a mãe abraçou a criança, tampou o olho dele e falou assim: fica tranquilo, meu filho, que logo, logo nós vamos estar de frente com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, alguém que tem essa paz, alguém que tem essa coragem, é alguém muito feliz, tá? Então, aqui a gente vê que quando você está em Cristo, quando você está desenvolvendo essas qualidades do caráter de Cristo dentro de você, você vai ter uma alegria, mesmo que as coisas não vão bem. Lembra aquele versículo ainda que a terra não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os rebanhos sejam arrebatados dos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, a alegria nesse versículo não dependia das coisas dar certo,
Então, se você viver aqui nesse mundo, pensando em ser alegre, quando tudo estiver bem na sua vida, você não vai ser alegre, porque nesse mundo aqui, quando uma coisa vai bem, outra não vai bem. Então, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, você tem que ter bom ânimo, tem que ter alegria, mesmo quando não vai bem, na esperança de que vale a pena viver, de que vale a pena servir a Cristo, de que vale a pena a gente, mesmo que a gente sofra por um pouco de tempo, você vai ter a alegria que vem de Cristo. A Raquel ergueu a mão, quer falar alguma coisa, Raquel? Não? Então, vamos passar para o próximo. Agora, como ser alegre na prática, né, Sônia? Você falou tudo isso aí, parece bonito, mas e aí, como que a gente faz para fazer isso? Então, eu vi uma frase também, é de um pastor, só que eu não estou me lembrando, não, mas eu usei a frase dele aqui, porque eu acho que isso aí tem muito a ver com o que eu estou tentando passar para vocês. Olha, espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Você quer ser alegre? Você não espera pouco de você. Tem pessoas que se cobram tanto, né? Você tem que trabalhar dia e noite, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que melhorar, tem que viajar. Por isso que você não descansa, você não é. Ah, é lá, o filósofo contemporâneo Cláudio Duarte. Tá aqui. Descobri de quem que é a frase. Então, é importante isso daí. Você cobra de você, você fica triste, porque você nunca vai conseguir superar, né? Superar as outras pessoas, porque pessoas, eles ficam o tempo todo postando coisas nas redes sociais. Você compra uma moto, a pessoa compra um carro. Se você ficar nutrindo essa competição, essa inveja, essas coisas, você nunca vai ser feliz. Então, tenha contentamento, tá? Não espera pouco de você. Fala, olha, eu vou fazer o que eu consigo, né? Se alegra nas tuas conquistas, nas pequenas conquistas que você conseguiu. E não espera nada dos outros, porque tem pessoas que vivem triste porque ela esperou, ela depositou muita confiança em alguém, muita expectativa e ela ficou frustrada. Agora você espera tudo de Deus, porque Ele nunca vai frustrar você. E Ele mesmo que ensinou lá no Sermão da Montanha que você pode ser feliz fazendo aquelas coisas. É tudo contraditório, parece que é a contramão do mundo, mas é na contramão do mundo que a gente pode ser feliz mesmo, tá? Então espera tudo de Deus, porque Deus é fiel e Ele nunca vai falhar com você. E você vai ser alegre. Alegrar na esperança de saber que Deus sabe, Ele sabe a sua necessidade, né? E treinar as suas emoções para isso. Uma das coisas que a gente não faz é que a gente deixa nossas emoções soltas, né? Você deixa elas tudo misturada. Quando eu falei já para vocês que quando a minha cabeça está muito, quando eu não organizo as minhas emoções, eu sinto como se a minha mente fosse um prato de espaguete, assim, tudo com aqueles espaguete, macarrão, tudo revirado. Então eu sinto que eu preciso de parar, respirar e organizar minhas emoções. Gente, por que eu tô assim? Aí eu me identifico, falo, olha, eu tô assim por causa que eu devo estar preocupada, uma coisa que eu não tenho poder de resolver. Então, o que eu vou fazer com relação a isso? Você tem que pensar, parar e ponderar sobre as suas emoções. Por que eu estou sentindo isso? Depois que eu comecei a praticar isso, tem me ajudado. Eu falo, Deus, eu converso com Deus, eu sento na mesa, às vezes está só eu aqui em casa, eu sento e eu falo, Deus, o Senhor está aqui comigo, sentado aí nessa cadeira. Então, fala comigo. Tá tudo bagunçado aqui na minha cabeça. Minhas emoções parece que meu coração está cabendo aqui dentro do meu peito. Tanto que eu estou preocupada, eu estou ansiosa com algumas coisas e eu começo a conversar com Deus, eu começo a sentir um alívio no meu coração, porque
eu vou começando a identificar o que está me deixando, porque quando você está conversando com Deus em oração, com Ele você não esconde nada. Quando você vai falar para alguma pessoa, você fala, eu estou nervosa, mas não, é por causa disso, você inventa uma desculpa. Mas quando você fica na presença de Deus e você abre o coração para Deus, você vai descobrir o que está realmente te incomodando, né? E você tem que treinar suas emoções para você, como eu vou reagir diante, lembra que eu falei para vocês? Começar a descobrir algo sobre vocês, como eu reajo atualmente quando eu estou com medo, quando eu estou alegre, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, como que eu reajo? É assim? Como eu deveria reagir agora para mim ter uma boa saúde emocional, né? Ou se não, primeiro você tem que fazer isso, esse treinamento com você. Você lembra que eu falei que quem já viajou de avião aqui sabe disso, que lá em cima, assim, quando você senta no banco, em cima está escrito assim, em caso de despressurização, você vai colocar a máscara em você primeiro, e depois ajudar quem está do lado, não é isso? Então, você tem que aprender a treinar suas emoções. Treinar isso em você para depois você ajudar o outro, que é o objetivo nosso dessa matéria, é aprender a cuidar, tratar das nossas emoções, ter uma boa saúde emocional e ajudar as pessoas também com aquilo que vocês estão aprendendo. Então, treina as suas emoções, treina com a sua reação com relação à raiva, à tristeza, à alegria, o medo. Vai falando com você mesmo, dialogue com o seu eu. O que é? Não é ficar louco falando sozinho, não, mas é você falar com você mesmo, pensar assim, olha, eu tô com medo, por exemplo, eu tenho medo do escuro. Vou falar uma coisa tem pessoas adultas que têm medo do escuro, mas vamos falar, criança sempre tem medo do escuro. E eu falo para os meus netinhos assim, você tem medo de entrar no quarto quando está escuro? Tem medo, vem aqui comigo, né? Aí quando eles vêm aqui durante o dia, eu vou com eles no quarto, eu falo, olha tudo que tem no quarto. À noite vai ter as mesmas coisas aí nesse quarto. Vai ter essa cama, vai ter esse guarda-roupa, vai ter esse criado. Não vai ter nada mais do que isso aí. Só vai estar escuro, né? Se você acender a luz, você vai ver que vai estar as mesmas coisas aí. Você não precisa ter medo. Então, a gente tem que ir treinando coisas. Eu tenho medo eu tenho medo disso, então fala com o seu eu. Fala, por que você está com medo disso, né? E aí você vai treinando, você vai trabalhando, você vai conversando com Deus, pedindo para Ele te ajudar a enfrentar, né, coisas que você precisa resolver com relação às suas emoções. Faz um seu diário, faz um caderninho, vai escrevendo coisas que você precisa de melhorar e vai trabalhando naquilo lá, né? Se você é explosivo, você contraria você, fala, olha, eu tô com vontade de me explodir nesse momento, mas eu não vou fazer isso, eu vou respirar e eu vou dar a resposta para essa pessoa só quando eu estiver bem, quando eu estiver controlado, porque eu quero fazer da forma que agrada a Deus, né? Quando você estiver entristecido e achando que aquilo que você tem é insuficiente para te deixar alegre, você não está tendo alegria, então o que você vai fazer? Você vai falar o que está acontecendo comigo, está faltando contentamento, né? Eu estou com ingratidão, eu preciso praticar mais a gratidão, olhar para aquilo que Deus já tem me dado, o que me traz alegria? Aí você anota se as coisas que que te traz alegria são aquelas que o mundo está oferecendo e que não se sustenta. E se for aquelas lá, busca os valores do reino de Deus. Quando Cristo se preocupou com as emoções e falou, eu quero ensinar vocês a ser felizes. E ele colocou aquelas 8 qualidades do caráter dele e falou, se tiver tudo isso em vocês, vocês não vão ser felizes, vocês vão ser super felizes.
Bem-aventurado, né? Filtra as palavras e estímulos estressantes. Por exemplo, para pessoas ou coisas que acontecem vêm para cima de vocês. Lembra que Jesus, quando aqueles homens trouxeram aquela mulher pega num ato de adultério, chegaram todos ali e, na verdade, eles nem estavam preocupados com aquela mulher. Eles estavam querendo colocar Jesus numa situação para eles acusar ele. Falou, a lei manda que a gente apedreje, e o senhor, o que o senhor fala? Se ele falasse, não apedreja, eles iam falar, tá vendo? Ele descumpre a lei. Se eles falar apedreja, ele ia falar, tá vendo? Não tem amor para as pessoas. Então, eles queriam fazer perguntas perniciosas para poder colocar Jesus numa situação estressante. O que Jesus fez? Ele abaixou e ele começou a escrever com o dedo na areia, né? Aí, de repente, todo mundo ali falando, cada um dando sua opinião, e ele levantou a cabeça e falou assim, aí ele tinha a resposta. Ele sempre tinha a resposta, mas ele quis mostrar para nós uma coisa importante ali. Quando está todo mundo tumultuando, fazendo coisas que você te estressando, então você filtra primeiro. Você não vai caindo já na primeira, não. Ele abaixou ali, deixou a poeira sentar e falou: olha, pode fazer o que vocês estão querendo. Comece para quem não tiver nenhum pecado, pode começar. Foi todo mundo embora, né? Aí ele fez aquilo que ele deveria fazer, que importava ali naquele momento, era resolver a questão da mulher, e ele perdoou os pecados, e eu garanto que aqueles homens foram embora pensando naquela maneira. Todo mundo aprendeu naquele dia. Então, quando você aprenda com Jesus, como que ele reagia. Jesus, ele foi muito provocado aqui, né? Nós temos que ser parecidos. Deus nos criou para ser parecido conforme a imagem do Filho dele, como primogênito. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele sabia filtrar as coisas. Vinham até ele as coisas, às vezes você vê que ele passava no meio da multidão, das pessoas que estavam ali provocando, fazendo coisas para querer colocar ele numa enrascada, ele sair andando e ir embora, né? E gerenciar o último aqui que eu pus é gerenciar os seus pensamentos. O que é? Você tem que ter domínio próprio. Isso daí, traduzido para a Bíblia, você tem que dominar o seu pensamento, no sentido de, a Bíblia fala assim, levai todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Conhece esse versículo, né? Trazei todos os seus pensamentos. É você pegar o seu pensamento, colocar ele na mão de cativo. Cristo, segura, guarda esse pensamento, que isso aqui não é bom, né? Se você trouxer todos os seus pensamentos cativos à obediência a Cristo, você volta lá nas bem-aventuranças. E qual que é a obediência para ele? Ele falou que você seria feliz fazendo aquilo ali que ele ensinou. Quando o teu pensamento ele começa a perambular por aí, pensar coisas que vai te entristecer em vez de preservar um espírito alegre, agradecido, então você tem que fazer ele ficar cativo à obediência a Cristo, que você vai ter alegria. Então, espere um pouco de você, nada dos outros, tudo de Deus. Treina as suas emoções, como eu falei, reconhece que emoção que você está tendo naquele momento, como você combate aquilo lá, conversa com você mesmo, né? Isso que eu vou fazer, o que vai essa atitude que eu pretendo tomar nesse momento, vai glorificar Cristo? Eu vou ficar bem depois que eu fizer isso? Né? Você pode falar qualquer coisa, mas sabendo falar, sabendo agir, para que isso não traga tristeza ao invés de alegria. E filtrar as coisas, porque coisas vão vir. Lembra que eu falei para vocês que nós não temos como controlar os estímulos externos que vêm para nós,
Não dá para evitar, porque não depende de nós. Uma pessoa que chega e do nada te ofende, você não tem como evitar o que ela vai fazer com você. Mas você pode gerenciar aqui dentro de você seus pensamentos e a maneira como que você vai agir em relação a isso. Então, o que a gente está falando aqui não é sobre os outros, é sobre nós, entendeu? E é sobre o que Deus pode fazer em nós, nas nossas emoções. Ele pode trazer a cura, a restauração, se a gente deixar. Porque eu percebo que nós temos, às vezes isso acontece comigo. A gente fica pensando em mudar as pessoas. Talvez na hora que você está ouvindo uma mensagem, você está pensando em alguém que age dessa forma. Puxa, essa pessoa, isso aí combina com tal pessoa. Ela faz esse tipo de coisa. E, na verdade, a gente precisa trazer isso para nós, né? Não ficar preocupado com o que os outros fazem de errado, porque você não controla eles. Para eles, você pode, a hora que você estiver bem, né, emocionalmente estável, estabilizado, aconteça o que acontecer, você está ali estável. Você pode se abalar, sim, mas a Bíblia fala que o justo não vai ser fortemente abalado. Você vai se abalar, mas não vai ficar abalado. As coisas podem abalar a gente, porque nós somos humanos, mas você não vai ficar prostrado lá, né? Você vai ter força espiritual e emocional para sair das situações, né? Tem mais algum, Daniel? Agora deixa eu ver se nós temos uns minutinhos, eu quero ouvir vocês. O que vocês têm a dizer diante do que eu falei hoje? Tá todo mundo quieto hoje? Professora, professora, Fala como aí. sempre, a sua aula é maravilhosa. É que eu estou aqui no interior e eu estou assistindo, mas o áudio não está bom, a imagem também não está boa. Aí é por conta disso que eu estou caladinha hoje, mas suas aulas são excelentes. Obrigada, Catiele. Sabe o que você faz? A hora que o Daniel colocar aí de novo, você tenta. Tá gravada, se você quiser ouvir de novo para entender melhor, tá bom? Raquel, tô feliz que você deixou eu ver você hoje com a janelinha aberta. Pois Eu é, eu gosto de ver o rostinho de vocês. tá bom. Eu até Alguma coloquei a coisa que você. legenda aqui. Ah, muito bom. Você quer falar alguma coisa, Raquel? Não, professora, tudo tranquilo, só acompanhando. Muito bem. Meire, você está quietinha hoje? Está quietinha. Irmão Só Denilson? escutando. A Lídia está aqui do Escutando? meu lado. Um É, abraço, Lídia. boa noite. Outro. Boa noite, irmãos. Boa noite, Boa, professora Sônia. boa Boa noite. É noite. uma, é uma satisfação poder estar participando da aula hoje. Depois de 3 semanas, eu estive doente e na semana passada a gente teve programação na igreja que impossibilitou de assistir. Mas é diferente de você assistir a aula gravada, tá? Uhum, Assistir no tempo real dela é muito mais edificante, sim. tá? E com relação à alegria, eu lembrei de um salmo que diz que a gente deve se alegrar no Senhor, né? E isso é incondicional. Isso. Acho que resume tudo que a senhora falou com relação a se o tempo está sendo bom ou ruim. Mas o que Deus nos manda fazer é nos alegrar nele, né? Independente das circunstâncias, né? É uma ordem de Deus. Então, a gente precisa, se é uma ordem dele,
certamente ele vai nos dar condições para obedecer essa ordem, porque ele não vai cobrar nada além daquilo que a gente não possa Sim, fazer, né? é isso Então, mesmo. isso também tem me confortado, que nós, como cristãos, a gente não tem que estar alegre conforme a situação ou as Uhum. circunstâncias, mas porque Deus nos orienta a viver dessa forma, até mesmo para o louvor e adoração do seu nome, né? Mas eu Isso. gostei também da abordagem do Sermão da Montanha, né? Que fala sobre essa pedagogia de Jesus como mestre, que a senhora relatou também, quando ele fala que não são aqueles que vão ter sucesso na vida, contrastando com o mundo, né? Mas sim aqueles que realmente vão sofrer. E essa alegria não está baseada numa satisfação pessoal, mas no contentamento de Deus em nossas vidas, independente de estarmos passando por dificuldade ou se está tudo bem, né? Sim. E são aulas edificantes, tá bom? Eu agradeço muito, tá? E que Deus continue abençoando a senhora na facilitação Amém. desse entendimento da palavra de Deus. Amém. Obrigada, meu irmão. É muito bom quando vocês acrescentam a aula aqui e a participação. Isso mesmo, Meires. A nossa alegria não depende desse mundo, né? A Neuza, fala aí, Oi, boa Neuza, um noite, pouquinho. Sônia. Boa noite, querida. Tudo bem? Deixa Tudo eu só te bem? falar uma coisinha. Eu tenho uma mãe de Hum. 86 anos que assiste tua aula comigo toda sexta-feira. Ah, que lindo. Quando, quando eu fico atrasada, ela fala, vai começar a aula, vai começar Ai, que a aula. bonitinha. Dá um abraço para ela, tá? De bonitinho não tenho mais nada, não. Fala. De bonitinho não tenho mais nada. Tem Já foi. sim, eu garanto que tem sim. É assim, é a aula do pastor Gilberto na segunda e a sua aula na sexta. Ela fica, olha a aula, vai ter Ah, aula. que E assim, eu bom. me lembrei. Quando você estava falando do treino, né, da mente, essas coisas, Sim. tô exercitando isso, porque eu tenho perdido muito sono. Eu não sei, estou passando por algumas coisas, né, na vida, e Uhum. assim, eu fico à noite, às vezes, acordada, da 1, da 2, da 3, eu não durmo, aí eu fico conversando comigo, exercitando o que você me ensinou. Porque eu Uhum. falo, gente, por que que eu não estou dormindo? E eu sempre fui muito dorminhoca, sabe? Sim. Aí eu fico, nossa, mas aí eu começo a lembrar de toda a sua fala, eu começo a exercitar, eu começo a conversar com Deus, aí vou indo e durmo, mas Ai, tô que bom. assim, treinando. Isso, treina. Treina, coloca diante dele as dificuldades, o que está te preocupando. Faz uma listinha lá numa agenda, uma lista de oração para você tá orando. Fecha a tua agenda, ora, fecha a tua agenda e fala, agora eu vou dormir. Eu lembro que eu vivi um tempo, Neus, que eu tive uns problemas sérios de saúde, e meus filhos pequenos, minhas filhas pequenininhas ainda, e eu achava que eu ia morrer, então eu ficava preocupada. E toda noite, a hora que eu deitava, eu achava, será? Eu acho que amanhã eu não acordo. Coisa, tentação mesmo, coisa do inimigo para tirar a minha paz. E aí eu comecei a ler aquele salmo e eu até decorei ele, eu repetia todo dia na hora que eu acordava. E eu falava aquele salmo que fala, deitei e adormeci, e agora me levanto porque o Senhor me sustenta. Então, me ajudava porque eu acordava e de repente falava, eu mesmo comecei a conversar comigo, olha, eu achava que essa noite eu ia morrer, e eu tô aqui, acordei, né? Tô sentindo meus braços, minhas pernas, então alguma coisa está errada com a minha mente. Ela me enganou, né? Que eu não ia sobreviver. E, e a prova disso que eu estou aqui até hoje, né? Então, Amém. às vezes a gente tem que tentar entender isso aí. Que a Graças a Deus mente da por isso, gente né? é,
Às vezes a mente da gente mente pra gente, né? É uma batalha espiritual, isso mesmo. Então, vamos orar uns pelos outros aqui também, né? Verdade. A Neuza colocou essa dificuldade dela, eu vou orar por você, Neuza. E nós vamos orar uns pelos outros para a gente estar passando por essas coisas, né, que todo mundo passa, mas Deus nos Agradeço. dá Professora vitória por Sônia? meio de Jesus. Pode falar, pode Agradeço as falar. orações, Assim, irmãos. tá meio escurinho, né? A gente está Estou sem quase conseguindo ver. nada aqui. Quase sem área, né? E sem claridade. Mas, assim, é, eu estava só escutando e realmente isso que agora os irmãos, a senhora que hoje fala, né? Assim, acredito que a senhora lembra que todos os anos eu tiro, né, assim, um versículo da Bíblia para vivenciar aquele versículo. E esse ano foi Mateus, né? 6:34, ou é 34, 6. Que diz, não, para que não esteja, né? Inquietos pelo dia de amanhã, porque, Sim, não é? Esse não vos inquieteis pelos dias de amanhã, né? Desde que cada dia. isso. Então é isso. Tem dias que a gente pensa que não vai suportar, né? Vem aquela raiva, aquela ira, aquela angústia, aquela tristeza aí. Assim, como é a alegria, né? Então, o que é que a gente vê? Dobra o joelho, ora a Deus, pede. Ai, cachorro gelado. E de repente vem aquela. Não, não, hoje está demais aqui nesse interior. De tudo tem um pouco. Que E é legal. assim, eu acredito que quando nós colocamos sim a nossa fé em ação, dizendo que tudo vai dar certo, tudo vai passar, e nós conseguimos. Porque eu sou prova viva, eu sou testemunha disso. Eu digo, meu Deus, tem dia que eu penso, há 3 dias foi assim. Passei o dia, a noite, praticamente acordada, chorando, chorei muito, e eu disse, meu Deus, tira isso de mim, isso não é de ti, isso não provém de ti. Eu estou e querendo mesmo deprimir, né? Assim, há 3 dias só, professora. Né? Eu disse, Senhor, me ajuda. Sabe que eu não sou assim, muita gente precisa de mim, eu preciso fazer muita coisa. Aí comecei, e quando foi na quarta-feira, né, que eu faço, né, vou para os meus treinos, vou para academia, faço minhas caminhadas, e eu deparei com uma situação e eu disse, meu Deus, né, eu aqui querendo muito, naquele momento era muito, e essa situação que eu me deparei agora, meu Deus, precisaria só de um pouquinho, de tão pouco, né? E comecei a me alegrar, e aquilo foi me fortalecendo, e quando eu cheguei em casa já foi uma outra coisa, já comecei a me alegrar. É. Comecei a... Isso que você fez é um treino, né? Você está gerenciando seu pensamento, você está colocando, você tem que colocar em dúvida aquilo que você está pensando quando uma coisa é contrária à palavra de Deus, né? Que Ele está mandando não ficar ansioso. Eu estou ansioso, você tem que colocar em xeque aquilo que você está pensando, né? Duvidar dos seus pensamentos e colocar realmente Porque na realidade eu estava com aquilo que medo, Deus eu quer. estava triste, eu estava angustiada, né? E de repente, quando eu me deparei com essa situação, eu digo, meu Deus, isso é tão pequeno, e eu comecei, aí voltou, aí eu digo, meu Deus, a minha alegria realmente, e comecei a falar com Deus de madrugada, eu gosto muito de estar orando, né? A hora que eu acordo, aí eu vou orar e amanheci bem, sabe? Eu mesmo, não foi preciso eu sair de casa, falar para ninguém. Eu vi que já era uma outra situação Graças e a Deus, estou né? aqui contando isso. Só não vou Graças a poder Deus. contar mais porque agora começou a chover. Aí tem que Então, entrar e não vai dar. tá Mas bom assim, então, foi um gente. prazer enorme. Eu queria mesmo falar isso. A senhora sabe que toda sexta-feira eu tenho algo a falar. E foi Isso é essa, muito né? bom. Então,
isso me dá coragem, me dá força para viver a cada dia, pensando que vai ser melhor, porque Deus está comigo e eu Isso. amanheço uma outra pessoa. Muito bem. Então, olha, eu desejo que vocês tenham um final de semana. Olha lá, que belezinha. Ó, um final de semana abençoado para vocês na igreja de vocês. Sirvam o Senhor, fala do amor de Deus, sejam pacificadores, tá? Trabalhem para promover a paz e que vocês tenham um ótimo final de semana, que Deus cuide da semana de vocês, da família de vocês, tá? E, ó, lembra disso, traga todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Não deixa o teu pensamento tomar forma de viagem e vai ir para onde ele quiser, não. Pega ele e traz ele cativo Amém. à obediência a Cristo. Ok? Olha aí, outro Glória a Deus, né? belezão. Amém. É, Deus um rapaz aqui. abençoe. Deus Amém, né? abençoe, viu? Mais uma aula E abençoada, né, irmã? Que Deus abençoe a todos nós, né? Dê uma muito noite, obrigada, né, de paz e descanso, né? Pai. E servir a Deus é isso mesmo, é passar por batalhas, por lutas, por momentos não só de alegrias, mas de tristeza também. Faz parte, né? Faz Tudo parte da faz nossa parte. caminhada. Agora, temos que aprender a viver e passar por esses momentos também, né? Uhum. O choro Verdade. pode durar uma noite, mas a alegria Vem ao amanhecer, verdade. vem ao amanhecer, né? E essa tem que ser a nossa confiança. Tem a Essa tem que ser a esperança, nossa né? confiança. Alegrar É sempre na verdade, esperança. verdade, com certeza. Ótima Tá bom. noite. Deus abençoe a todo mundo. Aproveita e termina com a palavra de oração e aí a gente já se despede, irmão. Amém, né? Eu vou deixar para vocês o Salmo 84, né, que fala que Davi diz, né, o quanto é bom, né, estar na presença do Senhor, o quanto é bom estar nos atos do Senhor. Então, amados, que nessa noite, esse possa ser o nosso anseio, né? Como o Davi fala, o quanto é bom, ele se expressa, ele diz a Deus que até a andorinha, o pardal encontrou casa, encontrou um lugar em Deus, né, para si, né? Que esse lugar em Deus, amados, possamos estar nesse lugar em Deus, nesse lugar seguro da presença de Deus. Que as nossas emoções, os nossos sentimentos venham estar colocados no Senhor, sempre no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o poderoso, né? E se Ele é o poderoso, é certeza de vitória. Então, amados, essa noite, vamos orar nessa certeza, amém? Vamos orar. Amém. Senhor amado Deus e Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós essa noite, Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento, Senhor, onde podemos, Pai, aprender do Senhor, Jesus. Pai, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, governar os nossos sentimentos, Pai, governar a nossa vida, a nossa família, Pai, as nossas decisões, Senhor, que tudo que somos, que venhamos a ser, que possamos ser tudo no Senhor, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos e nos dá uma noite de paz abençoada, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a Deus todo mundo. abençoe.